Olá meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos atacar de pão. Sim, inclusive estou aqui na minha coffee station, no meu cantinho do café, porque um pãozinho pede café, né, criaturas? Então, esse pão é um pão que eu trabalho com os meus alunos lá no curso de gastronomia na PUC e ele é sempre sucesso. Se chama o Pão Petrópolis. Então, ele é um pão super rico, extremamente saboroso, inclusive algumas cafeterias aqui no Brasil, eles fazem a torrada Petrópolis, que é uma maravilha. Esse pão, no dia seguinte, cortou a fatia, deu aquela tostadinha, gente, é maravilhoso, vocês vão adorar. Ah, outra coisa, ele é super simples de fazer. Vamos lá. Primeiro, sempre adicionamos os líquidos. Aqui eu tenho água. Vou colocar o sal, vou adicionar o açúcar, adicionamos o leite em pó, adicionamos o fermento e adicionamos o ovo. Agora a gente já vai começar a bater e incorporar os demais ingredientes que a gente tem, a farinha de trigo e a manteiga. Gente, mais simples do que isso, impossível, né? Socou tudo na batedeira, ligou e daqui a pouquinho ele está pronto. Como é um pão que ele tem baixa hidratação, não é aquele pão que vai ficar com aquela massa muito melequenta, é super fácil de trabalhar. Por ser uma massa um pouquinho mais densa, vai precisar de um pouquinho mais de tempo de fermentação, porque quanto menos hidratação, mais tempo de fermentação eu vou precisar. O fermento que eu estou usando aqui não é o fermento biológico fresco, é o fermento biológico seco. Por que eu prefiro usar o seco? Porque o prazo de validade dele é muito maior. O fermento biológico fresco, se você olhar o prazo de validade dele, é muito mais curto e ele precisa ser mantido em refrigeração. Ou seja, cada vez que eu vou usar é praticamente uma loteria, porque quanto mais ele vai chegando perto do prazo de validade dele, menos viabilidade eu tenho. O que é viabilidade? A quantidade de leveduras que vão fazer a fermentação do meu pão. Por isso que eu sempre prefiro o fermento biológico seco instantâneo de preferência. Vamos começar a adicionar a farinha de trigo agora. Outra dica importante, nunca adicione toda a farinha de trigo de uma vez. Deixe sempre um pouquinho de reserva. Por que eu falo dessa reserva? Porque às vezes, dependendo do clima, a sua farinha ela pode absorver mais ou menos umidade do ambiente. Então por isso que às vezes vai dar variação. O último ingrediente é a manteiga. Ó pessoal, já formou minha massa, não usei toda a farinha, depois eu vou pesar e dizer quanto que ficou para fora dos meus 500 gramas que eu tinha iniciais. Então agora a gente vai bater na batedeira com o gancho por aproximadamente uns 10 minutos. Ou, se eu tiver na mão, provavelmente uns 12 minutinhos, e dá para fazer na mão sem problema nenhum. Todos os processos que eu fiz aqui, você pode fazer numa bacia, com uma colher, e ir batendo e depois transferir para a bancada e sovar de buena, sem problema nenhum. Porque você não tem uma Neide, uma KitchenAid para te ajudar, você vai deixar de fazer o pão, né meu amor? Então vamos lá. Ah pessoal, a gente que é padeiro, a gente vai falando as coisas tipo hidratação, viabilidade, um monte de termo técnico, porque é meu dia a dia isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Por favor, não entendi que você falou como viabilidade. Você falou de hidratação. O que é hidratação? Creme hidratante que a gente passa no rosto? Não. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui. Nossa massa já está sovada, está uma massa lisa, bonita e o ponto de véu já foi atingido. Se você não sabe o que é o ponto de véu, já vou explicar para vocês. Espátulas são super úteis para fazer pão, para fazer tudo. Raspar a nossa bacia, ela é perfeita.
Então, eu tinha falado para vocês o que é o ponto de véu. É quando a gente vai esticando a nossa massa, ela vai ficando transparente e ela não quebra. Então agora a gente vai fazer a modelagem. Vocês viram que a nossa forma já está untadinha, bonitinha, com o nosso sprayzinho que eu adoro, com o nosso Carlex. Beleza. Pra gente fazer a modelagem de um pão como esse, o que a gente faz? A gente faz como se fosse um retângulo. Mentira. Gente, faltou as aulas da Dona Odete, meu Deus do céu. A gente faz um triângulo e a gente vem enrolando aqui, pra cá, até formarmos esse salsichão bonito. Aquela base lá do triângulo é basicamente do tamanho da nossa forma. Na nossa forma a gente dá uma compactada boa, ele fica bem certinho. Aqui, ok. Aí pessoas, olha como é que ele tá. Agora o que a gente vai fazer? Ele vai precisar fermentar até ele dar uma bela de uma crescida. Como é que a gente faz essa fermentação? Principalmente nesses dias de inverno que estão meio tenebrosos. Geralmente o que eu faço? Ligo meu forno é elétrico, então eu tenho resistência embaixo, resistência em cima. Eu deixo ligado um pouquinho embaixo, até chegar aos 30 graus mais ou menos. Desligo e deixo ele quietinho ali dentro, coberto com a minha touquinha de plástico, para não ressecar a massa. E quando ele cresceu, a gente vai pincelar ovo com café coado e aí levamos ao forno para assar. Colocamos a nossa touquinha e vamos deixar ele fermentando. A gente volta daqui a pouquinho. Então, pessoal, nosso pão já fermentou. Só uma olhada na lindeza que ele está aqui. Olha o tamanho que ficou. E agora a gente vai para o último passo antes de entrar para o forno, que é o ovo batido, um pouquinho de café. Escolha aquele brilho por cima, lindo. E agora a gente pincela essa mistura no nosso pão e levamos para o forno. Pessoal, nosso forno já pitou, então nosso pão está pronto. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu só a limpeza desse pão. Então a cara dele parece que está de boas. Douradinho, tá bonito. Para a gente saber se o nosso pão está assado por dentro, o ideal é que a gente tenha um termômetro como esse daqui. A gente insere ele no meio, a gente vai procurar o centro geométrico dele. A temperatura interna do pão tem que estar de 85 graus para cima, 90 ele já está sem segurança que ele está bem assado. Ó, e aqui está indicando que ele está com 86, 90 graus. Então esse pão já está assadinho, perfeito. Ó, pessoal, maravilha que tá. E esse é o pão de Petrópolis. Não dá para cortar agora, porque senão eu vou perder toda a maciez e toda essa unidade maravilhosa dele. Então é isso, pessoal. Espero. Luigi! Luigi! O que é isso? Falei que eu ia apresentar para vocês mais um membro da família. Olha só essa decente aqui. Bom, pessoal, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Vamos lá, colabora com o seu time, por favor. Os postos mais receitinhas boas aqui, sempre tem um pulinho do gato para ajudar vocês na cozinha. E é isso, ficamos por aqui hoje. Um beijo grande.